Você já sentiu que está vivendo com um estranho? Que o homem ao seu lado, com quem você dividiu décadas da sua vida, parece ter se tornado uma pessoa completamente diferente? Você já se perguntou se ainda existe amor naquele olhar que antes brilhava quando te via entrar na sala? Se é isso que você está sentindo neste momento, eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinha. E o que você está vivendo é muito mais comum do que imagina. Meu nome é Nome da Narradora, e aos 55 anos eu descobri que havia 3 segredos que ninguém me contou sobre como transformar um casamento que parecia estar morrendo lentamente. 3 descobertas que mudaram completamente a forma como meu marido me olhava, me tocava e me tratava. E hoje eu quero compartilhar essas revelações com você, porque sei que em algum lugar do outro lado dessa tela existe uma mulher que precisa ouvir exatamente o que estou prestes a contar. Antes de começarmos, eu preciso te fazer uma pergunta, muito honesta. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente desejada pelo seu marido? Não estou falando apenas de desejo físico, mas daquele olhar de admiração, daquele sorriso espontâneo quando ele te vê pela manhã, daquela vontade genuína de conversar com você sobre os sonhos dele, os medos, as esperanças. Quando foi a última vez que você sentiu que era prioridade na vida dele e não apenas mais uma responsabilidade na lista interminável de tarefas do dia a dia? Se você está hesitando para responder, se está tentando lembrar quando foi a última vez, ou se simplesmente não consegue encontrar uma resposta, eu quero que você respire fundo e se permita sentir exatamente o que está sentindo neste momento. Pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser uma sensação de vazio no peito. Seja lá o que for, está tudo bem. Esses sentimentos são válidos, são reais e eles estão te dizendo algo muito importante sobre o lugar onde você chegou na sua vida. Eu conheço essa sensação porque eu vivi ela. Aos 52 anos, depois de quase 3 décadas casada, eu me olhei no espelho e vi uma mulher que havia se perdido completamente. Não era apenas que meu casamento estava em crise. Eu estava em crise. Eu havia me tornado uma versão apagada de quem eu costumava ser. Uma sombra da mulher vibrante que um dia foi capaz de fazer meu marido atravessar uma sala inteira só para conversar comigo. E talvez você também esteja se sentindo assim. Talvez você olhe para si mesma e veja uma mulher que deu tanto de si que esqueceu quem era antes de se tornar esposa, mãe, cuidadora. Uma mulher que colocou as necessidades de todos à frente, das suas próprias por tanto tempo, que agora não sabe nem mais quais são essas necessidades. Uma mulher que acorda todos os dias, sentindo que está representando um papel, mas que perdeu completamente a conexão com o roteiro da própria vida. Deixe-me contar sobre a Márcia. Ela me procurou há alguns meses, aos 58 anos, depois de 35 anos de casamento. Márcia me disse algo que me partiu o coração. Eu sinto que meu marido me vê como a mulher que cuida da casa, que organiza a agenda médica dele, que lembra dos aniversários da família, mas ele não me vê como mulher. Às vezes eu passo ao lado dele de camisola nova e ele nem levanta os olhos da televisão. Eu poderia estar invisível e nada mudaria na rotina dele. Quando ouvi essas palavras, foi como se Márcia estivesse descrevendo minha própria vida de alguns anos atrás. E eu tenho certeza de que muitas de vocês que estão assistindo também se reconhecem nessa história. Porque existe uma epidemia silenciosa entre nós, mulheres maduras. Nós nos tornamos funcionalmente invisíveis para os próprios maridos. Mas eu descobri algo poderoso durante minha jornada de reconstrução. Descobri que essa invisibilidade não é um destino inevitável. Não é algo que acontece naturalmente com o tempo, como as rugas ou os cabelos grisalhos. É algo que pode ser revertido, transformado, reinventado.
E as 3 descobertas que vou compartilhar com você hoje foram exatamente o que me permitiu sair dessa prisão invisível e voltar a ser vista, desejada e valorizada pelo homem que escolhi para dividir minha vida. A primeira descoberta pode parecer contraditória, mas é a mais importante de todas. Eu aprendi que para ser vista pelo meu marido, primeiro eu precisava parar de tentar ser vista por ele. Deixe-me explicar o que isso significa. Durante anos, eu havia caído na armadilha de fazer tudo para agradar meu marido. Eu cozinhava os pratos que ele gostava, assistia aos programas que ele escolhia, organizava nossa vida social em torno das preferências dele. Eu havia me tornado uma versão editada de mim mesma, uma versão que eu achava que ele aprovaria mais. E sabe o que aconteceu? Eu me tornei previsível. Eu me tornei segura demais. E quando algo é muito seguro, muito previsível, muito disponível, ele perde o mistério, perde o magnetismo. Eu lembro do momento exato em que essa revelação me atingiu. Era uma quinta-feira à tarde e eu estava na cozinha preparando o jantar favorito do meu marido, como sempre fazia às quintas-feiras. Ele chegou do trabalho, me deu o beijinho mecânico no rosto, perguntou se tinha cerveja na geladeira e foi direto para o sofá ligar a televisão. Naquele momento, olhando para aquela cena que se repetia há anos, eu tive uma percepção que mudou tudo. Eu havia me tornado parte da mobília da casa. E foi então que eu tomei uma decisão que assustou até a mim mesma. Eu desliguei o fogão, tirei o avental e anunciei: "Amor, hoje não vou fazer jantar. Estou com vontade de sair para comer algo diferente, sozinha." Você deveria ter visto a cara dele. Pela primeira vez em anos, eu havia feito algo completamente inesperado. Mas aqui está o segredo. Eu não fiz isso para provocá-lo ou para chamar atenção. Eu fiz porque naquele momento eu realmente estava com vontade de sair, de experimentar um restaurante novo, de ter um momento só meu. Eu havia reconectado com um desejo genuíno e não estava disposta a ignorá-lo em favor da rotina estabelecida. E sabe o que aconteceu? Meu marido ficou genuinamente intrigado, não irritado, não ofendido, mas intrigado. Porque pela primeira vez em muito tempo eu estava agindo como uma pessoa independente, com vontades próprias, não como uma extensão dele. Essa é a primeira chave. Você precisa voltar a ser uma pessoa interessante para si mesma antes de poder ser interessante para outra pessoa. Você precisa redescobrir seus próprios gostos, suas próprias vontades, seus próprios sonhos. Você precisa parar de se anular para agradar e começar a se expressar para viver. Deixe-me contar sobre a Helena, outra mulher que me procurou. Helena tinha 54 anos e me disse: "Eu não sei mais o que eu gosto. Se você me perguntar qual é minha cor favorita, eu vou pensar na cor que meu marido gosta. Se me perguntar que tipo de música eu ouço, eu vou pensar na música que não incomoda ninguém em casa. Eu me perdi completamente." Helena começou um experimento simples que eu sugeri. Todos os dias, ela faria uma coisa só porque ela queria fazer, independentemente da opinião de qualquer pessoa. Um dia, ela comprou flores para ela mesma. Outro dia, ela foi ao cinema sozinha assistir a um filme que só ela queria ver. Em uma semana, ela se inscreveu em um curso de pintura que sempre quis fazer, mas nunca se permitiu. E sabe o que aconteceu com o casamento dela? O marido começou a prestar atenção, começou a fazer perguntas. Por que você comprou essas flores? Como foi o filme? O que você está pintando? Pela primeira vez em anos, eles tinham assuntos novos para conversar. Helena havia se tornado interessante novamente, porque havia se tornado interessante para si mesma primeiro. Isso me leva à segunda descoberta, que pode ser ainda mais desafiadora. Eu aprendi que a paixão é contagiosa, mas a apatia também.
Se você quer que seu marido se apaixone por você novamente, você precisa primeiro se apaixonar pela própria vida novamente. Pense comigo, quando foi a última vez que você falou sobre algo com brilho nos olhos? Quando foi a última vez que você contou alguma coisa para seu marido e ele percebeu que você estava genuinamente animada, entusiasmada, cheia de energia? Quando foi a última vez que você riu de verdade, daquele jeito que faz os olhos brilharem e o rosto inteiro se iluminar? Se você está tendo dificuldade para responder essas perguntas, é porque você talvez tenha caído na mesma armadilha em que eu caí. A armadilha de achar que maturidade significa diminuir a intensidade, que ser uma esposa responsável significa abrir mão da espontaneidade, que envelhecer significa aceitar que os melhores momentos já passaram. Mas eu descobri que isso é uma mentira que nós contamos para nós mesmas. Eu descobri que é possível, aos 50, 60, 70 anos, ter a mesma intensidade emocional, a mesma capacidade de se encantar com a vida, a mesma energia para sonhar e realizar que tínhamos aos 20 ou 30 anos. A diferença é que agora temos a sabedoria e a maturidade para saber exatamente o que realmente vale a pena. Eu me lembro de quando comecei a aplicar essa descoberta na minha vida. Eu havia sempre gostado de dançar, mas havia parado há anos porque achava que não era mais idade para essas coisas. Uma noite estava ouvindo uma música que adorava e simplesmente comecei a dançar sozinha na sala. Meu marido apareceu na porta e ficou me observando. No começo, senti vergonha, quis parar, mas então pensei: por que eu deveria parar de fazer algo que me faz feliz? Continuei dançando e percebi algo mágico. Meu marido não estava me olhando com julgamento. Ele estava me olhando com surpresa, com curiosidade e, ouso dizer, com um pouco de admiração. Era como se ele estivesse vendo uma faceta minha que havia esquecido que existia. Naquela noite, nós conversamos até mais tarde, do que havíamos conversado em meses. Ele me perguntou por que eu havia parado de dançar, me perguntou de que outras coisas eu sentia falta. Foi uma conversa real, profunda, sobre quem eu era além dos papéis que desempenhava na vida dele. E isso me trouxe uma percepção poderosa. Meu marido havia se acostumado com uma versão diminuída de mim. Não porque ele não me amasse, mas porque eu havia apresentado essa versão para ele por tanto tempo que ele havia esquecido que existiam outras facetas da mulher com quem ele se casou. Deixe-me falar sobre a Rosa, uma cliente de 59 anos que estava convencida de que seu casamento havia chegado ao fim. Rosa me disse: meu marido mal fala comigo. Quando chegamos em casa, cada um vai para um canto. Ele para o computador, eu para a televisão. Nos fins de semana, ele prefere ficar arrumando coisas na garagem a passar tempo comigo. Eu acho que ele não me ama mais. Quando conversamos mais profundamente, Rosa me contou que há anos ela havia parado de fazer as coisas que a deixavam feliz. Havia parado de ler os romances que adorava, porque o marido achava perda de tempo. Havia parado de cuidar do jardim, porque ele reclamava da bagunça. Havia parado de ligar para as amigas, porque ele dizia que ela falava demais ao telefone. Gradualmente, Rosa havia se tornado uma versão silenciosa e apagada de si mesma. E seu marido, sem perceber, havia se acostumado com essa mulher quieta e previsível. Eles haviam criado uma rotina confortável, mas completamente sem vida. Sugeri para Rosa um desafio. Durante um mês, ela resgataria uma paixão antiga por semana. Na primeira semana, ela voltou a ler. Na segunda, replantou seu jardim. Na terceira, retomou o contato com as amigas. Na quarta, se inscreveu em um clube de leitura. O que aconteceu foi transformador. Rosa voltou a ter assuntos para conversar. Voltou a ter histórias para contar. Voltou a rir, a se animar, a brilhar. E seu marido?
Ele começou a prestar atenção, começou a fazer perguntas sobre os livros que ela estava lendo, sobre as plantas que estava cultivando, sobre as amigas que havia reencontrado. Em 3 meses, Rosa me ligou emocionada. Meu marido me perguntou se eu queria viajar com ele para um lugar que eu sempre quis conhecer. Ele disse que havia percebido que eu estava diferente, mais interessante, e que queria passar mais tempo comigo. Isso nos leva à terceira e mais profunda descoberta. Eu aprendi que o desejo não morre por causa da idade ou do tempo de relacionamento. O desejo morre por causa da previsibilidade e da ausência de crescimento. Mas quando você volta a crescer, quando volta a se surpreender e a surpreender, o desejo tem a capacidade mágica de renascer. Aqui está uma verdade que poucas pessoas falam. Os homens, independentemente da idade, são atraídos por mulheres que estão em movimento, que estão evoluindo, que estão se tornando versões melhores de si mesmas. Não estou falando de mudanças físicas, embora cuidar de si mesma seja importante. Estou falando de crescimento emocional, intelectual, espiritual. Quando uma mulher está crescendo, ela emana uma energia diferente. Ela fala diferente, caminha diferente, sorri diferente. Ela tem histórias para contar, novidades para compartilhar, perspectivas para oferecer. Ela se torna magnética não porque está tentando seduzir, mas porque está genuinamente viva. Eu lembro de um momento específico que ilustra perfeitamente isso. Depois de alguns meses aplicando essas descobertas na minha vida, eu estava contando para meu marido sobre um livro que havia lido, sobre uma ideia que me havia impactado profundamente. Eu estava falando com paixão, gesticulando, explicando como aquela leitura havia mudado minha perspectiva sobre algo importante. De repente, percebi que meu marido havia parado o que estava fazendo e estava me olhando fixamente. Quando terminei de falar, ele disse algo que me emocionou até as lágrimas. Eu havia esquecido como você fica bonita quando fala sobre algo que te inspira. Fazia tempo que eu não via esse brilho no seu olho. Naquele momento, compreendi algo profundo. Meu marido não havia parado de me desejar porque eu estava mais velha ou porque nosso casamento havia esfriado. Ele havia parado de me desejar porque eu havia parado de ser desejável. Não fisicamente, mas emocionalmente. Eu havia parado de crescer, de me surpreender, de me emocionar com a vida. Deixe-me contar sobre a Silvia, uma mulher de 56 anos que me procurou dizendo que sentia que seu marido a via apenas como a mãe dos filhos dele e a administradora da casa. Silvia havia sido professora antes de se casar, mas havia abandonado a carreira para se dedicar integralmente à família. Quando conversei com Silvia, percebi que ela havia perdido completamente a conexão com a educadora apaixonada que um dia foi. Sugeri que ela encontrasse uma forma de reconectar com essa parte de si mesma, mesmo que não voltasse formalmente à sala de aula. Silvia começou dando aulas particulares para crianças do bairro. Depois, criou um blog sobre educação infantil. Em poucos meses, estava ministrando palestras para pais e educadores. A transformação foi impressionante. Silvia voltou a ter aquele brilho no olhar, aquela paixão contagiante de quem está fazendo o que ama. E o casamento dela? O marido me disse em um encontro casual: minha esposa voltou a ser a mulher incrível por quem me apaixonei há 30 anos. Ela está radiante, cheia de energia, sempre tem algo interessante para me contar. Eu me sinto sortudo de estar casado com ela. Mas agora eu preciso te contar algo muito importante, algo que talvez seja difícil de ouvir, mas que é essencial para a sua transformação. Essas 3 descobertas só funcionam se você realmente quiser que funcionem. Elas só têm poder se você estiver genuinamente disposta a sair da zona de conforto da insatisfação para entrar na zona de crescimento da possibilidade.
Porque existe uma diferença entre querer que as coisas melhorem e estar disposta a fazer o que é necessário para que elas melhorem. Existe uma diferença entre sonhar com um casamento melhor e assumir a responsabilidade de se tornar a mulher que pode criar esse casamento melhor. E aqui está uma verdade que pode incomodar. Talvez parte da razão pela qual seu casamento esteja como está seja porque você escolheu, consciente ou inconscientemente, se acomodar. Talvez você tenha escolhido a segurança da previsibilidade em vez do risco do crescimento. Talvez você tenha escolhido culpar as circunstâncias em vez de assumir o poder de mudá-las. Não estou dizendo isso para te culpar. Estou dizendo porque quero que você entenda que, se foi uma escolha que te trouxe até aqui, também pode ser uma escolha que te leve para um lugar diferente. Deixe-me perguntar algo diretamente. Você está realmente disposta a mudanças? Ou você quer que seu casamento melhore sem que você precise sair da sua zona de conforto? Você está preparada para se tornar uma versão diferente de si mesma? Ou você quer que seu marido mude sem que você precise mudar também? Essas são perguntas desconfortáveis, mas são necessárias. Porque transformação real requer coragem real. E coragem é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você está com medo, mesmo quando não tem certeza do resultado, mesmo quando é mais fácil continuar como está. Eu lembro da primeira vez que apliquei essas descobertas na minha vida. Eu estava aterrorizada de que meu marido não gostasse da nova versão de mim. Aterrorizada de que, ao me tornar mais independente, eu descobrisse que nosso casamento não tinha mais salvação. Aterrorizada de que, ao crescer, eu crescesse para longe dele, em vez de crescer junto com ele. Mas sabe o que eu descobri? O medo era muito pior que a realidade. Na verdade, quanto mais eu me tornava eu mesma, mais meu marido se sentia atraído por mim. Quanto mais eu crescia, mais ele se interessava em crescer também. Quanto mais eu me apaixonava pela minha própria vida, mais ele queria fazer parte dessa vida apaixonante. Isso não significa que foi fácil. Houve momentos de tensão, momentos de ajuste, momentos em que tivemos que renegociar nossa dinâmica de relacionamento. Houve conversas difíceis e confrontos necessários. Houve momentos em que eu me perguntei se estava fazendo a coisa certa, mas cada desafio valia a pena, porque pela primeira vez em anos eu me sentia viva no meu próprio casamento. Pela primeira vez em anos eu me sentia desejada, valorizada, vista pelo homem que eu havia escolhido para dividir minha vida. E agora, deixe-me compartilhar com você o momento exato em que soube que a transformação havia funcionado completamente. Foi durante um jantar comum, em uma noite comum de semana. Eu estava contando para meu marido sobre um projeto novo que havia começado, sobre um sonho que estava realizando. De repente, ele segurou minha mão por cima da mesa e disse: "Eu me sinto como se estivesse me apaixonando por você de novo. Você está tão linda, tão cheia de vida. Eu havia esquecido como é bom estar com uma mulher que me inspira." Naquele momento, compreendi que eu não havia apenas salvado meu casamento. Eu havia criado um casamento completamente novo. Um casamento baseado não na obrigação ou no hábito, mas na escolha diária de duas pessoas que continuam crescendo e se surpreendendo mutuamente. Mas eu preciso te contar algo mais. Esse processo não acontece da noite para o dia. Não é uma fórmula mágica que você aplica uma vez e pronto, tudo está resolvido. É um estilo de vida, uma filosofia, uma forma de encarar sua vida e seu relacionamento. É uma escolha diária de priorizar seu crescimento pessoal. É uma decisão constante de não se acomodar na insatisfação. É um compromisso com a versão mais autêntica e vibrante de você mesma. E talvez você esteja se perguntando: mas e se eu fizer tudo isso e mesmo assim não der certo? E se eu crescer, me tornar mais interessante, mais apaixonada pela vida?
E mesmo assim, meu marido não responder da forma que eu espero? Essa é uma pergunta legítima. E eu vou te dar uma resposta honesta. É possível que isso aconteça. É possível que você se transforme e descubra que seu marido não está disposto ou não é capaz de crescer junto com você. É possível que você se torne uma versão melhor de si mesma e perceba que seu relacionamento não tem mais como funcionar. Mas deixe-me te fazer uma pergunta. Qual é a alternativa? Continuar como está? Aceitar um casamento sem vida, sem paixão, sem crescimento? Resignar-se a ser invisível para o próprio marido? Passar o resto da sua vida se perguntando, e se? Porque aqui está uma verdade que precisa ser dita. Mesmo que seu casamento não sobreviva à sua transformação, você terá ganhado algo infinitamente valioso. Você terá reencontrado a si mesma. Você terá redescoberto sua capacidade de ser feliz, de crescer, de se surpreender com a vida. E uma mulher que sabe quem é, que está apaixonada pela própria vida, que está em constante crescimento, é uma mulher que sempre terá escolhas. É uma mulher que nunca mais aceitará migalhas de afeto ou relacionamento sem vida. Deixe-me contar sobre a Cristina, uma mulher de 61 anos que aplicou essas descobertas e descobriu que seu casamento realmente não tinha mais salvação. Mas sabe o que aconteceu com ela? Ela floresceu. Ela se tornou tão radiante, tão interessante, tão cheia de vida, que aos 63 anos conheceu um homem que a valoriza completamente. Cristina me disse, eu não me arrependo de ter tentado salvar meu primeiro casamento, porque no processo de tentar salvá-lo, eu me salvei. E quando me salvei, atraí para minha vida o tipo de relacionamento que sempre mereci. Então, independentemente do que aconteça com seu casamento, você ganha. Se ele se transformar junto com você, você ganha um relacionamento renovado e apaixonante. Se ele não conseguir acompanhar sua transformação, você ganha a clareza de que merece coisa melhor e a coragem de buscá-la. Mas eu acredito, e minha experiência pessoal e profissional confirma isso, que na maioria dos casos, quando uma mulher se transforma genuinamente, quando ela volta a brilhar, quando ela se apaixona pela própria vida, o marido responde positivamente. Porque os homens, assim como nós, são atraídos pela vida, pela energia, pela autenticidade. Agora, deixe-me te dar algumas orientações práticas sobre como começar a aplicar essas descobertas na sua vida a partir de hoje mesmo. Primeiro, em relação à primeira descoberta, parar de tentar ser vista para poder ser vista. Comece fazendo uma lista de todas as coisas que você costumava gostar de fazer antes de se casar, ou que sempre quis fazer, mas nunca se permitiu. Pode ser qualquer coisa. Ler um tipo específico de livro, aprender um instrumento, praticar um esporte, visitar um lugar, aprender uma habilidade nova. Escolha uma dessas coisas e se comprometa a fazê-la essa semana. Não peça permissão, não justifique, não explique. Simplesmente faça e observe como se sente ao fazer algo só porque você quer fazer. Segundo, em relação à segunda descoberta, se apaixonar pela própria vida. Identifique uma área da sua vida onde você gostaria de crescer ou aprender algo novo. Pode ser profissional, pessoal, intelectual, espiritual, artística. Encontre uma forma concreta de começar esse crescimento. Um curso, um livro, um mentor, um grupo de estudos. O importante é que seja algo que genuinamente te emocione, que faça seus olhos brilharem quando você fala sobre isso. Lembre-se, paixão é contagiosa. Terceiro, em relação à terceira descoberta, manter-se em constante crescimento. Estabeleça um ritual de desenvolvimento pessoal. Pode ser ler pelo menos um livro por mês, assistir a palestras inspiradoras, fazer terapia, praticar meditação, manter um diário de gratidão e reflexões. O importante é criar um hábito que mantenha você em movimento, sempre aprendendo,
sempre evoluindo, sempre se tornando uma versão melhor de si mesma. E aqui está um segredo adicional que descobri ao longo dessa jornada. Documente sua transformação. Tire fotos suas quando estiver fazendo as coisas que ama. Escreva sobre suas descobertas, suas emoções, seus progressos. Grave áudios contando sobre seus projetos e sonhos. Por quê? Porque quando você documenta sua jornada de crescimento, você cria evidências concretas da mulher incrível que está se tornando. E essas evidências serão fundamentais nos momentos de dúvida, nos dias em que você se sentir tentada a voltar para a zona de conforto da insatisfação. Além disso, quando você compartilha sua energia de crescimento com seu marido, mostrando fotos dos seus projetos, contando sobre suas descobertas, dividindo suas emoções, você o convida a fazer parte da sua jornada de transformação. Você o convida a se interessar pela mulher fascinante que está se tornando. Mas lembre-se, você não está fazendo isso para impressioná-lo. Você está fazendo porque é genuinamente quem você está se tornando. A diferença é sutil, mas crucial. Quando você cresce para agradar alguém, você cria uma performance insustentável. Quando você cresce porque é quem você realmente é, você cria uma transformação autêntica e duradoura. E agora, deixe-me compartilhar com você uma reflexão final que pode mudar completamente sua perspectiva sobre seu casamento e sua vida. Durante todos esses anos de relacionamento, você provavelmente focou muito em como fazer seu marido feliz. Você se preocupou em ser a esposa perfeita, a companheira ideal, a mulher que ele precisava que você fosse. E isso é lindo, é generoso, é amoroso. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você se perguntou se seu marido está te fazendo feliz? Quando foi a última vez que você avaliou se ele está sendo o homem que você precisa que ele seja? Quando foi a última vez que você se perguntou se está recebendo tanto quanto está dando? Não estou sugerindo que você se torne egoísta ou exigente. Estou sugerindo que você se torne consciente do seu próprio valor e das suas próprias necessidades. Estou sugerindo que você pare de aceitar migalhas de afeto como se fossem um banquete. Uma mulher que se conhece, que se valoriza, que está apaixonada pela própria vida, naturalmente atrai pessoas que a valorizam também. Ela não precisa implorar por atenção, não precisa se contentar com menos do que merece, não precisa aceitar relacionamentos que a diminuem. E quando você se torna essa mulher, uma de duas coisas acontece: ou seu marido se eleva ao nível de homem que você merece, ou fica claro que ele não é capaz de te oferecer o relacionamento que você merece. Em ambos os casos, você ganha. Deixe-me contar sobre a última transformação que testemunhei. A Fernanda me procurou aos 57 anos, dizendo que sentia que havia desperdiçado os melhores anos da sua vida tentando agradar um homem que nem percebia seus esforços. Fernanda aplicou essas 3 descobertas com uma determinação que me impressionou. Em 6 meses, ela estava irreconhecível, radiante, confiante, cheia de projetos e sonhos. Ela havia começado um negócio próprio, voltado para o círculo social das amigas, estava fazendo aulas de dança e sabe o que aconteceu? Seu marido, que por anos a tratava como invisível, começou a competir pela atenção dela. Ele começou a se arrumar melhor, a planejar surpresas, a demonstrar interesse pelos projetos dela. Pela primeira vez em décadas, ele estava correndo atrás dela, em vez de ela correr atrás dele. Fernanda me disse algo que nunca vou esquecer. Eu descobri que o problema não era que meu marido não me amava. O problema era que eu havia me tornado difícil de amar, porque eu não me amava. Quando voltei a me amar, quando voltei a brilhar, ele lembrou por que se apaixonou por mim. E essa é talvez a lição mais profunda de toda essa jornada. Você não pode dar o que não tem. Você não pode irradiar amor se não se ama.
Você não pode ser interessante para outro se não é interessante para si mesma. Você não pode criar paixão em um relacionamento se não tem paixão pela própria vida. Mas quando você tem tudo, quando você se ama, quando você é interessante para si mesma, quando você tem paixão pela vida, você se torna magnética. Você se torna o tipo de mulher que os homens não conseguem ignorar, não conseguem dar como garantida, não conseguem tratar como invisível. E agora, eu quero que você faça uma reflexão muito importante comigo. Eu quero que você imagine como seria sua vida se daqui a um ano você fosse uma mulher completamente apaixonada por si mesma e pela própria vida. Uma mulher que acorda todos os dias animada com os projetos que tem para realizar. Uma mulher que tem histórias interessantes para contar. Uma mulher que brilha quando fala sobre seus sonhos e conquistas. Imagine como seria o olhar do seu marido para essa mulher. Imagine como seria a dinâmica do seu casamento com essa versão radiante de você. Imagine como seria se sentir genuinamente desejada, valorizada, admirada pelo homem que você escolheu para dividir sua vida. Agora, imagine o contrário. Imagine como será sua vida se você continuar exatamente como está hoje. Se você continuar se sentindo invisível, desvalorizada, negligenciada. Se você continuar aceitando migalhas de afeto como se fossem suficientes. Se você continuar esperando que seu marido mude sem que você mude primeiro. Qual dessas duas realidades você prefere? Qual delas você está disposta a criar para si mesma? Porque aqui está uma verdade fundamental. Sua vida é resultado das suas escolhas. Seu casamento é resultado das suas escolhas. A forma como você se sente sobre si mesma é resultado das suas escolhas. E se você não gosta dos resultados que está tendo, você precisa fazer escolhas diferentes. Eu sei que pode parecer assustador. Eu sei que mudanças sempre geram ansiedade, mesmo quando são mudanças positivas. Eu sei que é mais confortável continuar na insatisfação conhecida do que arriscar a felicidade desconhecida. Mas eu também sei que você merece muito mais do que está recebendo. Eu sei que existe uma versão sua que está esperando para ser liberada, uma versão radiante, confiante, apaixonada pela vida. Eu sei que existe um casamento muito melhor esperando para ser criado, um casamento baseado no desejo mútuo, na admiração recíproca, no crescimento conjunto. E eu sei que você tem tudo o que é necessário para criar essa transformação. Você tem a sabedoria que vem da experiência, você tem a maturidade que vem dos anos vividos, você tem a coragem que vem de quem já enfrentou desafios e sobreviveu. Você tem o amor que vem de quem já amou profundamente. Tudo o que você precisa fazer é decidir que merece mais. Decidir que vale a pena o esforço. Decidir que é hora de parar de esperar que a vida melhore por si só e começar a fazer as escolhas que vão melhorá-la. Deixe-me contar uma última história, que talvez seja a mais importante de todas. É sobre uma mulher chamada Ana, que me procurou aos 58 anos, completamente desesperançada. Ana me disse: meu casamento morreu. Meu marido e eu somos como dois estranhos que dividem a mesma casa. Não temos mais nada para conversar. Não temos mais nada em comum. Não temos mais nenhuma conexão. Eu acho que é tarde demais para consertar. Ana estava tão convencida de que era tarde demais que quase não aceitou trabalhar comigo. Ela achava que aos 58 anos, com 32 anos de casamento, não havia mais nada a ser feito. Ela achava que havia perdido o momento, que havia deixado as coisas se deteriorarem além do ponto de retorno. Mas algo em Ana me chamou a atenção. Apesar de toda a desesperança, ainda havia uma faísca nos seus olhos quando ela falava sobre quem costumava ser. Ainda havia um vislumbre da mulher vibrante que um dia foi quando ela contava sobre seus sonhos antigos.
Eu disse para Ana: e se você estiver errada? E se não for tarde demais? E se ainda houver uma chance, mas você estiver desistindo antes mesmo de tentar? E então eu fiz uma proposta. Me dê 6 meses. 6 meses para você aplicar essas descobertas na sua vida. Se depois de 6 meses nada mudar, pelo menos você saberá que tentou tudo. Ana aceitou, mas de forma cética. Ela aplicou as 3 descobertas mais por desespero do que por esperança. Ela voltou a fazer as coisas que gostava, mais para preencher o vazio do que para se reencontrar. Ela se inscreveu em atividades novas, mais para sair de casa do que para crescer. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo fazendo as coisas certas pelas razões erradas, Ana começou a se transformar. Ela começou a se lembrar de quem era. Começou a se interessar pela própria vida novamente. Começou a ter assuntos para conversar, histórias para contar, energia para compartilhar. E seu marido? No 3º mês, ele fez uma pergunta que mudou tudo. Ana, o que está acontecendo com você? Você está diferente? Você está bonita? Está radiante? Fazia tanto tempo que eu não via você assim. Foi a primeira conversa real que eles tiveram em anos. E foi o começo de uma reconexão que nenhum dos dois achava mais possível. Hoje, 2 anos depois, Ana e o marido renovaram os votos matrimoniais. Eles me disseram que se sentem como se estivessem começando um casamento novo, com pessoas que se tornaram mais interessantes, mais maduras, mais capazes de amar do que eram quando se casaram pela primeira vez. Ana me disse: eu quase desisti no momento exato em que a transformação estava prestes a acontecer. Eu quase perdi o casamento mais incrível da minha vida, porque achei que era tarde demais para lutar por ele. E é isso que eu quero que você entenda: nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para se reencontrar. Nunca é tarde demais para se apaixonar pela própria vida. Nunca é tarde demais para criar o relacionamento que você merece. Você pode ter 50, 60, 70 anos. Você pode estar casada há 20, 30, 40 anos. Você pode achar que já tentou tudo, que não há mais nada a ser feito. Mas eu estou aqui para te dizer que existe sempre uma possibilidade de recomeço, sempre uma chance de transformação, sempre uma oportunidade de criar algo novo e belo a partir do que já existe. A questão não é se é possível, a questão é se você está disposta. A questão é se você acredita que merece. A questão é se você tem coragem de apostar em si mesma uma vez mais. E eu acredito que você tem. Eu acredito que você não chegou até aqui, não assistiu até este ponto deste vídeo por acaso. Eu acredito que algo dentro de você ainda acredita na possibilidade de um casamento melhor, de uma vida melhor, de uma versão melhor de si mesma. Essa voz que te trouxe até aqui é a mesma voz que vai te guiar através da transformação. É a voz da mulher sábia que você se tornou, da mulher corajosa que sempre foi, da mulher radiante que está esperando para emergir. Então aqui está meu convite final para você. Pare de esperar que as coisas melhorem sozinhas. Pare de esperar que seu marido mude primeiro. Pare de esperar pelo momento perfeito, pela idade certa, pela situação ideal. Comece hoje. Comece agora. Comece pequeno, se necessário, mas comece. Faça uma coisa hoje que te reconecte com quem você realmente é. Tome uma decisão hoje que demonstre que você se valoriza. Dê um passo hoje na direção da mulher que você quer se tornar. E então, faça isso novamente amanhã. E no dia seguinte. E todos os dias, até que essas escolhas se tornem hábitos, até que esses hábitos se tornem sua nova forma de viver, até que essa nova forma de viver se torne quem você naturalmente é. Porque aqui está a verdade mais bonita de todas. Você não precisa se esforçar para ser incrível. Você não precisa se esforçar para ser magnética. Você não precisa se esforçar para ser digna de amor.
Você já é tudo isso. Você sempre foi. Você só precisa parar de se esconder, parar de se diminuir, parar de aceitar menos do que merece. Você só precisa se dar permissão para brilhar da forma como sempre foi destinada a brilhar. E quando você fizer isso, quando você se tornar totalmente quem você é, uma de duas coisas vai acontecer. Ou seu marido vai se apaixonar pela mulher incrível que você sempre foi, ou você vai descobrir que merece um homem que seja capaz de reconhecer e valorizar essa mulher incrível. Em ambos os casos, você vence. Em ambos os casos, você ganha uma vida que vale a pena ser vivida, um amor que vale a pena ser sentido, uma história que vale a pena ser contada. Imagine por um momento que você está tirando uma nova fotografia da sua vida. Por anos, você esteve usando a mesma pose, o mesmo ângulo, a mesma expressão. E por isso, todas as fotos saíam iguais, sem vida, sem brilho, sem personalidade. Mas agora, você tem a oportunidade de mudar tudo, de encontrar um ângulo novo, uma luz diferente, uma expressão autêntica, de criar uma imagem que realmente capture quem você é por dentro, uma mulher forte, sábia, apaixonada, cheia de histórias para contar e sonhos para realizar. Essa nova fotografia da sua vida é o que você vai criar quando aplicar essas 3 descobertas. É a imagem de uma mulher que não apenas existe, mas que vive plenamente. Uma mulher que não apenas sobrevive ao casamento, mas que o transforma em algo extraordinário. E quando seu marido olhar para essa nova fotografia da mulher com quem ele se casou, quando ele vir essa versão radiante e autêntica de você, ele vai se lembrar por que se apaixonou. Ele vai redescobrir a mulher incrível que escolheu para dividir sua vida. Ele vai se sentir privilegiado de estar ao lado de alguém tão especial. Mas lembre-se, você não está fazendo isso para ele. Você está fazendo para você, porque você merece viver uma vida que te emociona. Você merece se olhar no espelho e gostar da mulher que vê. Você merece acordar todos os dias animada com as possibilidades que te esperam. Se ele conseguir acompanhar essa transformação, se ele conseguir ser o homem que essa nova versão sua merece, vocês vão criar juntos um dos casamentos mais bonitos e inspiradores que já existiram. Se ele não conseguir, você ainda terá ganhado o presente mais precioso de todos. Você terá se reencontrado. E agora, se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, se essas palavras despertaram algo dentro de você, se você se reconheceu em alguma das histórias que compartilhei, eu tenho um pedido especial para fazer. Sua jornada de transformação começa agora. Sua nova história de amor, primeiro com você mesma, depois com a vida e finalmente com o homem que merece estar ao seu lado, começa hoje. Acredite em você. Invista em você, lute por você, porque você vale a pena, porque você merece, porque você pode. E eu estarei aqui, torcendo por você, acreditando em você, celebrando cada passo da sua jornada rumo à mulher extraordinária que você está destinada a ser. Até o próximo vídeo, minha querida. Cuide bem de você e lembre-se sempre, você é incrível, você é capaz. Você é suficiente e é hora de o mundo, começando pelo seu marido, descobrir isso também.